que esse evento é muito importante porque ele vai propiciar um debate de alto nível sobre um tema que é central em todo o tema das relações de trabalho no Brasil, que é a questão dos direitos fundamentais do trabalho, e especialmente a liberdade sindical de negociação coletiva. O evento causou um grande interesse, tem uma participação muito grande de juízes, magistrados, sindicalistas, organizações de empregadores, e eu tenho certeza que ele vai contribuir muito para o conhecimento do tema no Brasil. Bom, esse seminário, como eu disse, é pioneiro e até é uma lição para o movimento sindical. O movimento sindical deve, com urgência, promover um seminário igual. Porque a preocupação, veja, eu não faço crítica nenhuma, pelo contrário, eu elogio o desembargador, o ministro Dall'Asen, porque na visão dele, ele trouxe aqui quem? Os técnicos da OIT, né? O professor Siqueira Neto, ele foi, como foi dito aí, o principal responsável pela coordenação do Fórum Nacional e redação do anteprojeto, né? A doutora Zilmara está aí na Secretaria de Relações do Trabalho. Então, tudo que foi feito aqui foi feito muito acertadamente. Agora, o movimento sindical, se ele quer se contrapor a isso, ele tem que se contrapor de uma forma mais elevada, ou seja, promovendo um encontro igual, né? Trazendo todas as tendências para um debate assim elevado, um debate nessas alturas. Então, o que eu procurei trazer aqui, para mim, o Arthur está aqui, que me conhece há 50 anos, né? Para mim não é novidade nenhuma. Desde o meu primeiro livro, né, que foi editado pela federação que ele dirige, em defesa da unidade sindical, isso acho que há 30 anos, eu já defendia isso, como eu estou defendendo hoje. Nesses outros meus livros, Repensando o Sindicato, e esse agora que eu entreguei à editora, que ainda não saiu, que é a Organização Sindical Brasileira, né, passado, presente e futuro, é isso que eu trato, né? A forma de organização da classe. Porque, veja uma coisa, o que eu salientei aqui me parece que é o fundamental. Quer dizer, a organização sindical não é coisa do Estado e dos patrões, é uma coisa só dos trabalhadores. Agora, a Convenção 87 é fruto do quê? É fruto do tripartismo. Isso aí todos eles deixaram bem claro. É Estado, trabalhadores e patrões, sob o comando do Estado. Então, para os trabalhadores, o que eu disse é o seguinte, não é só, o sindicato não existe para a defesa de direitos trabalhistas, é direitos sociais e direitos políticos. O sindicato não é isso. Agora, por que então dividir o sindicato em tendências? Ou em clãs, ou conforme, por exemplo, o pluralismo. O pluralismo foi defendido em 1934 pela Igreja Católica, que ela queria, de acordo com a Rerum Novarum, né, ter a organização sindical católica, só para os católicos, entendeu? Né? Então isso é histórico, Então, quer dizer, a Convenção 87, eu acho que é perfeitamente possível o Brasil ratificar, né? Se existe, como eu disse, o artigo 5º, ele permite inúmeras associações, então que se crie quantas associações quiser. Mas de acordo com a própria tendência da OIT, que a OIT ela flexibilizou a Convenção 87. Hoje ela permite a unicidade na pluralidade, com o sindicato mais representativo, ela permite a contribuição compulsória de quem não é associado, através da contribuição de solidariedade. Então eu trouxe aqui o quê? Eu trouxe esses verbetes todos da OIT. Eu não poderia ser desmentido. Agora, eu não gostei da reação, porque a reação comprometeu um pouco. Quer dizer, eu acho que nós tínhamos que mostrar que nós tínhamos alguma coisa para falar, mas alguma coisa democraticamente. Esse exemplo deve ser seguido pelo movimento sindical, realizando agora um fórum dele, e onde ele chamaria, né, o desembargador, o ministro, o representante patronal para discutir, porque nós só vamos ganhar se tivermos argumento. Se não tivermos argumento, não vamos ganhar. O que eu participei efetivamente foi o fiz da coordenação técnica do Fórum Nacional sobre Contrato Coletivo de Trabalho e Negociação Coletiva, à época do ministro Walter Varelli, e agora eu coordenei a reforma sindical do presidente Lula. Foram as duas grandes contribuições, digamos assim, normativas. A primeira foi mais um fórum de organização de debates, de alinhamento das posições sobre o tema, e a segunda foi uma PEC, uma PEC e um anteprojeto de lei, bastante grande. E fiz abordagem aqui nesse seminário
Tribunal Superior do Trabalho, enfocando a importância da liberdade sindical, do sistema de relação de trabalho e do papel do Estado na promoção deste modelo, desse sistema. O evento eu acho da maior importância porque é patrocinado pelo Tribunal Superior do Trabalho, o que garante um espectro de isenção absoluto, dá tranquilidade para os atores sociais que estão com os interesses em disputa para poder se apresentar, para poder, enfim, expor as suas ideias e com isso proporcionar um debate mais acurado e mais próprio com a realidade brasileira, né? Então o tribunal está de parabéns, a sua direção está de parabéns e a OIT também, né, que deu todo o apoio a essa iniciativa. Fui a favor da ratificação da Convenção 87 contra o imposto sindical e contra a unicidade, desde o seu nascimento em 1983. Estamos aqui para defender liberdade e autonomia sindical, fortalecimento das organizações sindicais que devem estar preparadas para enfrentar os desafios da relação capital-trabalho. Mudança na legislação, uma legislação de práticas antissindicais, de organização para o local de trabalho e a garantia da ratificação da Convenção 87, onde os trabalhadores devem ter o direito de decidir sobre as formas de organização sindical e sobre as formas de financiamento das suas entidades sindicais. O seminário é um seminário muito importante, muito pertinente, no momento adequado, discutir sobre o sindicalismo no TST, onde deveria, inclusive, ter um conhecimento mais amplo da base sindical. Há muita distância entre o TST e a base sindical. Esse compromisso do presidente da LASENS de ter esse debate, essa discussão, já diminui essa distância e nos traz um alento para que nós possamos efetivamente ter mudanças no nosso país. A UGT é claramente favorável à estrutura sindical vigente, à unicidade, com o custeio sindical. Mas nós temos que ter aprimoramentos, temos que acabar com as fábricas de sindicatos. E para isso nós temos que usar o conselho que o Ministério do Trabalho ficou de instalar, onde as centrais sindicais, os empresários e o próprio governo poderão sinalizar novos caminhos adequados à modernidade. Mas nós não podemos simplesmente acabar com uma estrutura que nos trouxe a redemocratização, nos trouxe o fim da inflação e nos trouxe um crescimento econômico. Então, alguma coisa está errada em colocar que o problema está na unicidade sindical do ponto de vista da representação. Que a gente tem que analisar isso por uma perspectiva constitucional, uma perspectiva de emancipação, de autonomia e de que nas próprias normas constitucionais a gente tem a possibilidade de estabelecer uma dinâmica de abertura maior da liberdade sindical. Então eu defendo que haja uma frente no plano internacional e outra no plano constitucional. Esse foi o sentido da minha fala. Aproveitei esse seminário para fazer uma análise da Convenção 87 da OIT sob a perspectiva do direito internacional e nessa perspectiva demonstrando que a Convenção está em vigor no Brasil desde a sua elaboração, porque aquele país membro da Organização Internacional do Trabalho já se comprometeu com o princípio da liberdade sindical, porque o princípio da liberdade sindical, sem determinismo, ou seja, sem limitação nos países, está no preâmbulo da própria carta que criou a Organização Internacional do Trabalho. Então, na medida em que o Brasil ratificou aquela convenção, já incorporou no direito brasileiro o princípio da liberdade ampla, ou seja, da liberdade sindical. E não poderia, portanto, fazer um determinismo depois dessa liberdade, como fez na Constituição de 88. Então, essa Constituição já está em vigor no direito brasileiro e se houver ainda alguma dúvida sobre isso, e se querendo buscar respaldo a essa afirmação no próprio direito brasileiro escrito, seria o artigo 5º, parágrafo 1º da Constituição, que deixaria isso bastante claro. Todas as normas de direitos fundamentais, elas já têm vigor no ordenamento jurídico brasileiro, independentemente de qualquer processo de ratificação. Fiquei muito honrado de participar desse grande evento aqui no TST, porque eu acho que o Brasil logo vai ser a 4ª economia do mundo e tem que modernizar as suas relações de trabalho. Não é possível
nos dias de hoje, conviver ainda com a vergonha do trabalho escravo. Então, acho muito relevante esse evento, gostei muito de participar e espero que o nosso exemplo apresentado aqui possa servir para modernizar as relações de trabalho no Brasil. Os reinos do Sindicato dos Metalúrgicos da Alemanha estão no Brasil ao serviço da FITIM, que é a Federação Internacional dos Metalúrgicos em todo o mundo. Olha, eu acho que a política sindical de redes da FITIM é uma das respostas temporárias à situação do Brasil. Como os sindicatos são organizados verticalmente, mas isolados, às vezes concorrendo uns com os outros, nós utilizamos o trabalho de redes sindicais de forma horizontal, na medida em que conectamos todos esses sindicatos diferentes dos Estados, de várias categorias, de várias centrais, de várias federações e confederações, e os colocamos em conjunto na procura dos interesses e da solução dos problemas dos trabalhadores de uma determinada empresa ou consórcio internacional. E os resultados até agora foram positivos e espero que isso seja aproveitado. A CUT e a Força, ou seja, a CNM e a CNTM, que são os sindicatos metalúrgicos das duas centrais, elas participam nas redes de pleno direito, porque elas são filiadas à FITIM. Só que essas redes são abertas a todos os outros sindicatos. Então, se houver um sindicato num determinado Estado que não faz parte como membro da FITIM, ele tem a possibilidade de participar também. Nós chamamos, como nós fazemos a transversalidade e chamamos os sindicatos responsáveis de um grande consórcio, nós contactamos os sindicatos respectivos em cada Estado dizendo, olha, nós estamos organizando a rede, se vocês quiserem participar, vocês são convidados. Poderão entrar em contato com manuel.campos@igmetal, com 2 L's, .de de Deutschland. Sim, o projeto de lei que apresentei no Senado, que é o 710/2011, visa regulamentar o direito de greve do servidor público. Essa lei é reclamada pela Constituição de 88 e até hoje não existe. A lei que rege o direito de greve do trabalho da iniciativa privada veio à luz um ano depois da Constituição e 24 anos depois da Constituição de 88 não temos ainda essa lei, o que dificulta muito o exercício de greve do servidor público e acaba, na falta também dessa regulamentação, dando ensejo a greves selvagens que prejudicam o público, que é quem paga o salário dos funcionários. E, ao mesmo tempo, resguardar o direito dos cidadãos, é que eu apresentei o projeto de lei. Quais são os titulares desse direito? Quais são os sujeitos do direito de greve? A nossa Constituição nada diz a respeito. Nossa Constituição assegura a greve do servidor público de forma generalizada, expressamente excluindo os militares, dessa de 42 da Constituição. Uma interpretação, evidentemente, no meu sentido, favorável à titularidade aberta, diria que nenhum servidor público de plano está excluído de ser titular do direito de greve. Essa interpretação, no meu sentido, constitucionalmente legítima e sustentável no nosso ordenamento. Mas nós sabemos que em vários países onde a greve não é proibida expressamente, se assegura de forma similar à Constituição brasileira a greve ao servidor público de modo geral, há vozes fortes na doutrina e jurisprudência constitucional que proscreve a greve para algumas categorias. Juízes, por exemplo. Portugal, professores que são amigos dos direitos sociais, professor Jorge Miranda, professor Canotilho, são francamente contrários à greve de juízes, à greve de agentes de poder, né, e de detentores de cargos políticos. E dizem que existe um princípio implícito na Constituição que veda que esses cargos façam greve, invoquem em seu favor esse direito. Isso é uma decorrência implícita da Constituição, mesmo que a Constituição não diga expressamente, não proíba, está implicitamente proibido. Portanto, isso não são coisas que não se possa discutir. E nós sabemos que essa interpretação, por sua vez, é compatível com a normativa internacional, que permite a proibição para algumas categorias, desde que isso deve ver se lembrou disso, porque eu não sou
versado nessa área, né, que se criem medidas compensatórias, né, por exemplo, em termos de negociação coletiva, evidentemente, que substituam, né, com alguma vantagem, né, o direito, com alguma equivalência, pelo menos, o exercício do direito de greve no setor público. Tá? Me parece que a solução do caso brasileiro não é de proscrever, e nem é legítimo proscrever, de plano o exercício da greve por qualquer setor do serviço público. A única exceção que me pareceria racional e razoável é efetivo dos detentores de cargos de soberania, né, e não faz sentido, né, senador Maurício, né, que um senador da República, né, que um deputado federal, né, que não se enquadra no conceito de servidor do serviço público escrito, né. Policiais eventualmente dá para discutir isso, para discutir, possam se enquadrar porque no órgão de soberania, certamente é um pouco mais complicado. Né? De qualquer sorte, qual é a solução adequada? Estamos buscando ela. O direito comparado é muito mais amigo de restrições nessa área do que de uma ampliação do direito de greve nesse setor. Então, são temas que precisam ser mais discutidos. Um outro, me parece que muito mais adequado é trabalharmos, de certa forma, já o fez o Supremo Tribunal Federal nos seus julgamentos até agora, e tem sido assim feito pela nossa jurisprudência, de cuidarmos de que tipo de situação e que tipo de contexto estou aquela função pública, qual é o impacto que o não exercício ou a greve, portanto, nesse setor causa sobre outros direitos e interesses fundamentais da população até do Estado brasileiro, para eventualmente, então, de forma tópica, com base realmente da proporcionalidade, que é de difícil manejo, na prática sabemos isso também muito bem, estabelecer restrições proporcionais e necessárias em cada caso ao exercício. A retirada da titularidade de plano no nosso sistema constitucional brasileiro me parece bastante problemática, salvo sobrevenham medidas, repito, compensatórias expressamente previstas e que possam de fato ser aplicadas se for e quando for o caso. Portanto, o problema é que a nossa Constituição, isso nós não podemos esquecer, embora tenha considerado a greve no setor do serviço público, consagrou, de forma expressa, como direito fundamental. Isso é o ponto de partida, mas não é o ponto de chegada. Por quê? Porque o nosso serviço público, o direito de serviço público, se insere naquilo que a doutrina constitucional contemporânea chama de estatutos especiais de poder. Há situações, há pessoas, há detentores de cargos que se encontram ou inseridos ou sujeitos ao que se chama de relações especiais de poder. Aí sim, o policial, o magistrado, o diplomata, o titular dos cargos de soberania, entre o militar e assim por diante. Pessoas que por alguma razão estão em situação ou de um exercício de uma função que autolimita inclusive alguns direitos dessas pessoas enquanto nessa função, ou eventualmente carece de uma proteção adicional por se encontrar em certa situação de sujeição ou até mesmo de vulnerabilidade. Tá? E é claro que o trabalhador no serviço público se situa nas duas frentes. Ele, ao mesmo tempo, continua sendo vulnerável em relação a más condições de trabalho, a perversas condições de remuneração, etc., muitos vocês certamente sabem, de algum momento já vivenciaram. Tá? Por outro lado, ele está numa situação de sua não ação, não exercício seu cargo, pode comprometer severamente a estrutura de funcionamento do Estado, da própria democracia e dos demais direitos fundamentais. Por isso, quando se aplica aqui uma ideia de proporcionalidade, a doutrina tem dito, é um equilíbrio muito difícil entre a proteção dos direitos de quem exerce a greve e quer proteger os seus direitos, está buscando conquistar ou manter o exercício do direito de greve, e a proibição de proteção insuficiente dos demais direitos em conflito. Que o legislador busca obter esse equilíbrio, está sendo justamente no debate no nosso Congresso. O senador Luiz Alves muito bem sabe, está protagonizando essa discussão. O nosso desafio aqui no Brasil é, em primeiro lugar, compreendermos que o Supremo Tribunal Federal, nessa quadra de alterou a sua orientação a esse respeito, realmente conseguiu fazer uma interpretação provisória, evidentemente, mas poderosa, conciliando o
direito de greve como direito fundamental e a necessidade, como a própria Constituição Supremo aventou, de correções tópicas, a depender do caso concreto, de quem exerce a greve, de que setor e qual o cumprimento dos direitos conflitantes. Isso está presente na orientação do Supremo e isso é perfeitamente compatível com a orientação da OIT, que até poderia permitir a proibição do direito de greve, que não foi o caso. O STF não segurou essa linha e me parece que o fez bem. Né? E há decisões que, de fato, devem ser deixadas ao sprint informador e, eventualmente, mais ainda, o nosso legislador ao concretizar esses princípios, essas regras constitucionais. O delito proibitório foi pensado em função da defesa da propriedade. Quando os trabalhadores fazem greve, é evidente que eles não querem tomar a empresa para eles. Eles querem apenas compelir o empregador a negociar ou atender às reivindicações. Não seria inconstitucional. O problema é que a Justiça do Trabalho, como diz o doutor Crivelli, o professor Crivelli, ela não poderia conceder o interdito proibitório nessas situações, a menos que os trabalhadores quisessem. Tem aquele filme dos companheiros, né, do Corinthians, e aí o professor ele grita uma hora, né? A fábrica é nossa, vamos tomar. Eu acho que está acontecendo isso ainda no Brasil. Com relação ao precedente 119, eu tenho a mesma opinião do eminente professor da UET. Né? Ele pode até conduzir a uma revisão do precedente 119, porque ele interfere diretamente, não só na sustentação do sindicato, mas como na liberdade do sindicato. Porque tem outra coisa. A contribuição negocial existe ou não existe? Existe. Existe, está na lei. Não é? E quando se diz, principalmente o Ministério Público, né, mas tem a contribuição sindical, mas é só ler o que está na lei da CLT sobre a contribuição sindical. Ela é toda voltada para fins assistencialista. Não há uma previsão para a defesa de negociações coletivas, de reivindicações, de greve, nada disso. Então eu acho que, de fato, há sim uma interferência na organização sindical.